O historicismo que alguns filósofos do século XX, como Karl Popper, ainda combatiam, está hoje entranhado até aos ossos, em tudo o que dizemos, em tudo o que pensamos. Temos que fazer um esforço consciente para não pensar que tudo é relativo ao tempo e lugar. Claro que num sentido trivial, tudo é relativo ao tempo e lugar, a menos que a ação humana se dê no vácuo ou no planeta Marte, os homens sofrem influências e agem sobre o seu tempo. Quer dizer, como é que seria possível sequer que os homens não fossem influenciados pelos seus predecessores, pelo tempo que se passou antes, e pelos seus contemporâneos, ou como é que seria possível eles não viverem e não alterarem a maneira como se vive na sua cidade ou na sua nação. Mas sem o percebermos, insinua-se na nossa mente uma outra ideia, que é que os homens são filhos do seu tempo e não podem ver mais do que o seu tempo lhes permite ver. E que por isso talvez não haja sequer nada que seja intemporal, uma verdade sobre os indivíduos, sobre as sociedades, que resista o teste do tempo. Por exemplo, em alguns séculos passados, a escravatura ou a inferioridade da mulher eram mais ou menos evidentes, ou evidentemente aceites, mas felizmente nascemos num século e numa região do globo mais esclarecidos e já não pensamos dessa maneira. Que sentido tem, se tudo é relativo ao tempo e lugar, no entanto, censurar ou achar criticáveis os comportamentos dessas épocas passadas ou dessas outras civilizações? Pois é como se eles tivessem uma venda, a chamada visão do mundo, que os impedia de ver as coisas de outra maneira que não as do seu tempo, da opinião e dos preconceitos do seu tempo. E, muito menos, podiam, claro, imaginar problemas que não existiam e que não podiam conceber. Claro que, de vez em quando, somos surpreendidos que, sem microscópios nem laboratórios, outras civilizações tivessem conseguido imaginar que a matéria era feita de átomos, tal como nos espanta que Aristóteles debata a moralidade da escravatura ou que Antifonte, o seu opositor, debata mesmo a igualdade. No entanto, o caráter defeituoso das suas análises só confirma a nossa convicção íntima de que eles eram cegos, de que não podiam, por mais geniais que fossem, ir além do que era habitual no seu tempo. Curiosamente, só não somos mais assertivos em descartá-los como inevitavelmente ultrapassados, porque temos agora o sentido histórico, o tal historicismo, embranhado nas nossas almas, entranhado nos nossos ossos, não é? Esta falta de sentido histórico é aquilo que Nietzsche lamentava era ainda o defeito de todos os filósofos. Com efeito, temos dificuldade em perceber como era possível que os filósofos antigos, que falaram um pouco de todo, desde os insetos a grandes cosmologias, não tivessem uma filosofia da história. Há, obviamente, grandes narradores da história, mas a palavra história, que serve de título às obras de Heródoto, por exemplo, designa antes uma espécie de inquéritos a que este procedeu, quer sobre o passado, quer sobre regiões exóticas. E os chamados historiadores antigos eram vistos antes como pertencendo à mesma família que os retóricos ou que os trágicos. Portanto, era uma espécie de poetas. As averiguações e narrativas e análises dos historiadores eram, obviamente, uma aquisição útil, um tema, diriam os gregos, tanto para os políticos como para os oradores, que podiam ajudá-los a persuadir outros ou até para o entretenimento. Mas não era uma coisa muito séria. Quer dizer, a história, segundo Aristóteles, é menos séria que a poesia. A poesia capta e comunica melhor que a história uma certa sabedoria sobre o que há de mais profundo no homem. Por exemplo, retrata melhor o amor, a bravura, a vergonha, a magnanimidade, a cólera. É certo que os romanos e os medievais elaboraram uma espécie de teologia da história. Quando Deus conduz o destino da história. Mas quando Cícero na Antiguidade, ou Agostinho na Antiguidade, ou os filósofos mais recentes, no fim da Idade Média, falam da história que a providência governa,
Eles estão a falar da história dos impérios e das nações, discutindo, por exemplo, se a conquista romana é conforme ou oposta ao desígnio de Deus, ou se a queda do Império Romano é fruto da providência divina ou consequência da introdução de uma religião estranha no Império, ou se Deus permite a chegada dos normandos ou a conquista dos muçulmanos, ou não. Portanto, estamos a falar de qualquer coisa concreto e não de civilizações ou de cultura, que inclui tudo o que se passa num certo momento do passado. Ora, podemos pensar que nem sequer o próprio Deus pode governar coisas que são apenas palavras ocas, que são, como diziam os medievais, flatus votis, quer dizer, é um conjunto, uma amálgama caótica de acontecimentos, de produções culturais que só conseguimos reconhecer porque tem certas características de estilo artístico. Mas a crítica de Nietzsche é apenas a reafirmação, até nesta altura já um pouco ultrapassada, da velha crítica de Rousseau. Pois, entretanto, tinha tido lugar a descoberta de um novo continente, um continente ainda mais novo do que a América, que o Colombo tinha descoberto, onde se revela a verdade sobre o homem. Esse novo continente é a história. O mais importante filósofo da história o mais famoso é Friedrich Hegel. Na Filosofia do Direito, que ele publica em 1820, desenvolve aspectos que tinham sido tratados na sua imensa enciclopédia de ciências filosóficas e que publica 3 anos antes, e Hegel defende aí que a história é um processo racional e razoável, quer dizer, que pode ser compreendido, que vai terminar no estado perfeitamente racional. Segundo a interpretação tradicional de Hegel, o mundo é uma vasta totalidade consciente, uma espécie de grande razão, cujo espírito age de acordo com o que esta designou, com que ele designou como dialética. A dialética não é a mesma coisa que a disputa filosófica para os antigos, não é o diálogo socrático, mas é um processo de autocriação por conciliação de contraste. Tese, antítese, síntese, e depois uma nova tese, uma nova antítese, uma síntese. Este processo, portanto, de criação histórica não é contínuo, avança por saltos, por solavancos, com conflitos inevitáveis. Hegel chega a dizer que a história não é o palco da felicidade, os períodos de felicidade na história são páginas em branco. Hegel chega a fabricar uma espécie de história pós-factum, uma história inventada a posteriori, que ignora largamente os eventos normais para se centrar no que ele considera serem as mudanças fundamentais no espírito, na relação entre os homens. Deste modo, é pelo reconhecimento do outro que a relação entre o senhor e o escravo se transfigura, dando emergência primeiro ao senhor feudal e o servo, e depois ao cidadão, ultimamente ao cidadão moderno e ao Estado moderno. É no Estado moderno que finalmente se concilia o indivíduo, a família, a sociedade civil. Pela primeira vez, a expressão sociedade civil designa alguma coisa que é diferente do regime político, ao contrário do que acontecia com Hobbes, Locke e Rousseau, em que o regime ou a sociedade civil, o Estado civil, é a mesma coisa. Ora, para ele, dado que o processo histórico é racional e inevitável, portanto, não pode ser contornado, nem desviado, nem domado, há alguma coisa de absurdo em louvar ou condenar práticas de outras épocas históricas, uma vez que todas elas são parte da marcha inevitável da história. Na verdade, o critério do que é moral é aquilo que a história faz triunfar. Não há moral eterna, não há questões eternas. O que é moral numa época é imoral noutra época, o que é moral numa civilização é imoral noutra civilização. Tudo depende de não sermos insensíveis ao sentido histórico. E isto é aquilo que Karl Popper chamava de historicismo, a ideia de que os homens não podem ver mais do que o que está à sua volta. Karl Marx
herda de Hegel esta visão da história como uma espécie de marcha de uma locomotiva que caminha sobre o carris e cujo progresso é inevitável. A este processo, a esta teoria, foi chamada, a teoria de Marx, foi chamada o materialismo dialético. Embora a expressão não seja do próprio Marx, mas sim de um socialista russo, Plenakov, que cunhou a expressão para designar a filosofia dos marxistas comunistas mais ortodoxos. Mas descreve razoavelmente a filosofia da história de Marx. Como é que podemos avaliar a contribuição de Marx? Até que ponto ela é ainda hoje influente? Marx é conhecido sobretudo como um político do século XIX e uma espécie de profeta revolucionário, cujos textos e ações inspiraram a fundação de muitos regimes políticos. Ele foi mal sucedido no século XIX e foi, curiosamente, paradoxalmente, bem sucedido no século XX. Alguns desses regimes comunistas, inspirados na ideia que ele propôs, ainda existem hoje, no século XXI, e até determinam a sorte de uma quinta parte da humanidade. Podemos ter a ideia de que o comunismo caiu com a queda do Muro de Berlim, em 1990, mas não é verdade. Há ainda 1,5 bilhão de habitantes que vivem em regimes comunistas. Na sua maturidade, Marx dedica o essencial das suas energias ao estudo do sistema económico que ele esperava rapidamente ver substituído pelo comunismo. Esse regime era o capitalismo. No entanto, Marx nunca chega a descrever com detalhe o socialismo que, segundo ele, viria a substituir inevitavelmente esse capitalismo. Isaiah Berlin diz que ele era um sociólogo, um economista, um revolucionário militante, mas que já ninguém usa os estudos económicos do capitalismo que pertencem à infância da ciência económica. Bom, a verdade é que os defensores do sistema político que Marx propôs no seu texto mais famoso e mais belo, o Manifesto do Partido Comunista, dedicam-se com grande esforço ainda hoje a interpretar e a extrair dos seus escritos o espírito da análise do capitalismo, adaptando-o ao estado do conhecimento e a destilar como um álcool as raras frases em que ele descreve o futuro mundo socialista. Mas por comparação com a análise do sistema económico e por comparação com as suas propostas políticas, por mais vagas que fossem, a sua investigação económica e a atividade política foram muito estudadas, mas a sua contribuição filosófica recebeu relativamente pouca atenção. Alguns estudiosos pensam mesmo que, apesar da sua relevância política, ele é apenas um filósofo entre outros jovens discípulos de Hegel, um filósofo cuja importância no longo prazo é duvidosa. Outros, pelo contrário, pensam que o foco da atenção esteve demasiado tempo na sua proposta política e na sua análise económica e que o seu papel como filósofo, mais precisamente como filósofo da história, tem sido subvalorizado. Seja qual for o caso, é inegável que poucos pensadores tiveram tanta influência direta e indireta na vida política passada e mesmo atual. Portanto, se queremos perceber porque é que tendemos ainda a pensar que, como ele diz, cada progresso técnico no decorrer da evolução humana traz consigo os seus horizontes específicos no âmbito intelectual e moral, não é tanto a Hegel que devemos recorrer como ao próprio Marx. Foi ele que tornou incontornável o estoicismo em política e é também, por outro lado, graças a ele que foi dada uma especial atenção à condição social dos mais fracos e pobres ao estudar a história. Já havia muita gente, desde Charles Dickens a outros moralistas, a falar sobre o papel das vítimas e dos pobres, vítimas do capitalismo, mas ele é a pessoa que teoriza e que dirige a atenção dos historiadores para o papel dos pobres na história. Marx nasce em 1818, numa cidade alemã da região do Reno. A sua família tinha origem judaica, mas devido às novas leis anti-judaicas da Prússia
depois da derrota de Napoleão, o seu pai tinha sido forçado a converter-se ao cristianismo para poder seguir uma carreira como advogado. Marx é um aluno brilhante, estuda Direito em Bona e em Berlim, conclui uma tese de doutoramento em Filosofia em 1941, portanto aos 23 anos, na qual compara as visões materialistas antigas de Demócrito, um atomista, e Epicuro, um filósofo do prazer. Marx procura um emprego na universidade, mas tinha-se envolvido, entretanto, com um grupo de pensadores radicais, e, portanto, está classificado como radical, é vigiado, e tem poucas perspectivas, ou nenhumas perspectivas, de conseguir uma posição na universidade, o que o leva a voltar-se para o jornalismo e a dedicar-se a questões políticas e sociais. Formula muito cedo os elementos essenciais da sua teoria comunista. Entre os seus escritos juvenis destacam-se 4, todos eles escritos entre os 25 e os 27 anos de idade. Só dois deles, a contribuição para uma crítica da filosofia do direito e sobre a questão judaica, é que foram publicados em 1843 num jornal. Os outros continuam inéditos durante a vida de Marx e só se tornam conhecidos quase um século depois, em 1930. São os manuscritos económicos ou filosóficos, escritos em Paris, e as teses sobre Feuerbach, ambos de 44 e 45. Mas Marx encontra finalmente o seu grande companheiro de vida intelectual e de vida política, Friedrich Engels, com o qual escreve a Ideologia Alemã. A Ideologia Alemã, que também permanece inédita, é o texto mais importante para compreender a filosofia da história que Marx propõe e molda todos os trabalhos futuros. O Manifesto do Partido Comunista é, obviamente, o trabalho mais lido de Marx e é também escrito com Engels, mas num contexto de especial euforia em 1848, a pedido de uma associação comunista, no que se chama a Primavera dos Povos, quer dizer, uma altura em que se julgava que o socialismo estava próximo. Por causa das suas publicações radicais, que foram rapidamente proibidas, Marx é obrigado a fugir, primeiro da Alemanha e depois da França, mas regressa expressamente do exílio para tentar participar nas revoluções de 1848, que estão a varrer um pouco por toda a Europa, todas as nações da Europa. Por fim, podemos dizer que ainda se integra neste conjunto de escritos o 18 de Brumário Luís Napoleão, 1852, que é sobretudo importante porque dá um exemplo prático da análise concreta da história que Marx faz em frente de acontecimentos que ele viveu ou que conheceu diretamente. Com o fracasso da Revolução de 1848 na Europa, Marx muda-se definitivamente para Londres, onde permanece até à sua morte. É aí que se concentra no estudo da economia. Escreve a contribuição para a crítica da economia política, em 1859, em cujo prefácio descreve os princípios orientadores do seu materialismo histórico. O trabalho principal da economia, no entanto, é claramente o Capital, embora seja muito mais referido do que lido. O primeiro volume foi publicado em 1867 e os outros volumes foram editados só postumamente e editados por Engels, que não estavam completos. O segundo volume, primeiro, em 1885 e o terceiro, quase só no fim do século XIX, em 1894. Outro trabalho que Marx escreve ainda em vida e que é importante para conhecer as suas ideias sobre o regime e a sociedade comunista é a crítica do programa de Gotha, que é à volta de 1865. Mas acaba também por ser só publicado no fim do século, em 1891. As obras mencionadas até esta altura formam o núcleo da filosofia política de Marx, mas são apenas fragmentos da sua obra completa, da obra que ele sonhava escrever. Isaiah Berlin, na sua sugestiva biografia, indica a perplexidade que surge do confronto da obra livresca e pesada de Marx, pouco lida em vida e até pelo menos o final da década de 1870, com
a sua influência, que é enorme. Ele comenta que, aparentemente, faltavam a Marx as qualidades do grande líder popular ou do agitador. Ele não era um publicista de gênio, como o democrata russo Herzen, nem possuía a eloquência sedutora do Bakunin. Grande parte da sua vida de trabalho foi passada na relativa obscuridade em Londres, na sua mesa de trabalho ou na sala de leitura do Museu Britânico. Nada na sua vida ou no seu caráter despertava a imaginação ou evocava uma devoção ilimitada, como acontece depois com Lenin, ou a intensa admiração religiosa de outros. As suas aparições públicas não eram nem frequentes nem bem-sucedidas. Os seus discursos eram carregados de material preferidos com uma mistura de monotonia e de brusquidão, de aspereza, que impunham respeito, mas não suscitavam propriamente entusiasmo. Parece, portanto, que a reputação das obras se deve mais à crescente fama do movimento comunista que à sua autoridade intelectual. Mas essa própria obra está muito longe de ser homogénea. A filosofia da história de Marx, que é frequentemente designada como materialismo histórico, opera de acordo com o pressuposto que as formas de sociedade mudam à medida que muda os modos de produção económico. À medida que os modos de produção vão evoluindo, vão passando do comunismo tribal primitivo para a escravidão da antiguidade, da servidão medieval para o capitalismo moderno e, espera ele, do capitalismo moderno acabará por surgir também o socialismo. À medida que as condições de produção mudam, muda o moinho do vento para a fábrica, por exemplo, também mudam as relações de produção. A relação entre o senhor e o servo feudal acaba por dar lugar, com o nascimento da fábrica, às relações entre um tipo muito diferente, que é as relações conflituosas entre os proletários e os capitalistas. Mas essa mudança nas relações de produção não é pacífica, ou é raramente pacífica. O processo histórico, tal como o processo histórico que o Hegel tinha descrito, desenvolve-se através de violentas crises e é até definido pela luta de classes. As classes só serão abolidas finalmente no comunismo, que leva à instauração da primeira sociedade sem classe. A análise do sistema económico capitalista desenvolvida por Marx baseia-se na ideia de que o lucro do capitalista é tal e depende de tal maneira da extração do valor do trabalho dos proletários que está votado a morrer. Somente o trabalho gera valor autêntico, o que ele chama valor trabalho. E o capitalismo limita-se a explorar os trabalhadores para reter uma parte do que os trabalhadores produzem e investir. A sua filosofia da história e a sua análise económica aliam-se para prever o inevitável colapso do capitalismo, que será finalmente substituído pelo comunismo, cujas características ele nunca apresentou, ou nunca apresentou em detalhe. Marx, no entanto, diz que o advento do comunismo exige que a humanidade passe por um período de ditadura do proletariado. Esta infeliz ressalva, digamos assim, na mão dos seus intérpretes e dos seus seguidores, vai dar origem a um sem fim de atrocidades e formas de tirania, tanto na Rússia de Lenin, como na de Stalin, como na China comunista de Mao, como no grande salto em frente, em que morrem milhões de camponeses. Bom, e continua ainda a provocar a infelicidade um pouco por todo lado. Permitam-me essa opinião. Para falar muito brevemente da vida de Karl Marx, Marx nasce em 1818 e nasce já perto do fim do século XIX, em 1883. Nasce numa pequena cidade alemã do Reno, família de origem judaica. O pai converte ao cristianismo porque um judeu não podia ser advogado e ele quer ser advogado. Marx é um aluno brilhante, estuda Direito em Bonn e em Berlim, faz uma tese de doutoramento em Filosofia sobre filósofos materialistas antigos, Demócrito e Epicuro, que termina em 1841, com 23 anos. Durante o seu tempo na universidade, envolve-se num conjunto de pensadores radicais. No Estado alemão da altura,
Isso significa que ele não tem perspectivas de conseguir um lugar na universidade e ele volta-se para o jornalismo e para o jornalismo radical. Formula muito cedo na sua vida os elementos essenciais e mais importantes da sua teoria comunista. Escreve em 1845, com 27 anos, a Ideologia Alemã. É o primeiro escrito que ele faz em conjunto com Engels, que é o grande companheiro da sua vida intelectual e política. E a Ideologia Alemã contém o essencial da sua filosofia da história. Poucos anos depois, escreve o Manifesto do Partido Comunista, o trabalho mais lido de Marx e Engels, que é publicado numa altura muito especial da vida da Europa, uma altura em que há revoluções um pouco por todo lado, sobre as quais ele próprio reflete depois num ensaio curto, o 18 do Brumário de Luís Napoleão, que mostra que a filosofia da história de Marx é um bocadinho mais matizada do que a versão mais crua que exprime no Partido Comunista ou na ideologia alemã, mas não essencialmente diferente. Mas, a partir do momento em que as revoluções na Europa fracassam, ele dedica sobretudo a escrever sobre economias. No prefácio para a contribuição para a crítica da economia política, descreve os princípios orientadores do que veio a chamar o materialismo dialético, ou que podemos chamar o materialismo histórico. A sua obra mais importante, evidentemente, é O Capital, uma obra que ele começa a escrever e publica só em vida o primeiro volume, em 1867, sendo os volumes 2 e 3 postumamente editados e publicados por Engels, e no fim da vida publica uma crítica do programa de Gotha, que é muito importante para fazer uma ideia do que seria a sociedade pós-capitalista, a sociedade comunista, que ele passou a sua vida toda a tentar defender, mas sobre a qual acaba por escrever relativamente pouco. Na verdade, ele praticamente diz que a sociedade comunista é a sociedade sem classes, que será uma sociedade perfeitamente justa, mas não aplica critérios morais nem ao capitalismo nem ao socialismo. Diz que a história faz inevitavelmente levar de um ao outro. Se reuníssemos todas as páginas que Marx escreveu, temos centenas de volumes. Se reunirmos todas as páginas em que ele descreve a vida numa sociedade comunista, temos talvez meia dezena. Portanto, podemos defender que a principal contribuição de Marx não foi tanto a sua análise do socialismo, ou a proposta do socialismo, mas a análise do capitalismo, sobre a qual, sim, ele escreveu milhares de páginas. Mas ele não é apenas um analista económico. Aliás, a sua teoria económica, como sabemos, está mais ou menos em descrédito. Não há nenhum economista que seja ortodoxamente marxista, mas é sobretudo conhecido, o seu valor é o de um político, de um profeta revolucionário, uma pessoa que fez mudar as coisas e antecipou as coisas. Provocou a mudança. Ele não é apenas o inspirador por trás do movimento comunista, não, ele fundou o Partido Comunista. Ele escreveu o Manifesto do Partido Comunista. Os seus textos e inspirações em ação estão por trás de muitos comunistas do século XX, alguns dos quais ainda subsistem, determinam a sorte de pelo menos 1/5 da humanidade, na China e nos países diretamente ligados à versão oriental do comunismo, mas existe em muitos outros países de forma mais ou menos discreta. Por exemplo, vários dos estados da Índia são governados de acordo com os princípios comunistas, são governados por partidos comunistas maioritários. Na sua maturidade, Marx dedicou o essencial das suas energias ao estudo do sistema económico que ele esperava que fosse substituído. Ele julgava mesmo que ia vê-lo ser substituído, vê-lo falir, porque era impossível que o capitalismo continuasse a progredir daquela maneira, sem praticamente descrever o socialismo que o iria inevitavelmente a substituir, mas, por comparação com a sua investigação económica e a atividade política, a sua contribuição filosófica foi muito menos estudada. Recentemente,
alguns autores da escola analítica voltaram a pegar na sua filosofia da história, mas há um pouco tendência para dizer que ela não é excessivamente profunda, que se não fosse a sua contribuição política, ou o seu papel político e a sua análise económica, hoje seria um pensador esquecido. Ora, eu penso que há uma razão, pelo menos, para pensar que isto não é exatamente assim, é que é inegável que poucos pensadores tiveram tanta influência na vida política passada e atual como Marx, não só porque ele lançou um foco de luz sobre a condição social dos mais pobres e mais fracos e um esforço para mudar. Podemos dizer que várias outras pessoas tiveram o mesmo empenho social, mas porque achava que isto era uma inevitabilidade da história. Que era tão inevitável na história o progresso do socialismo como Tocqueville achava que era inevitável o progresso da democracia.